Paz, irmãos, boa noite. Boa noite. Vamos colocar ele de pé para orar? Queria que você fechasse seus olhos. Senhor, mais uma vez nós estamos na Tua presença, clamando pela Tua presença, clamando pela Tua palavra, Jesus. Nós pedimos encarecidamente que o Senhor se manifeste hoje aqui, através da Tua palavra. Que o Senhor revele a Sua palavra no nosso íntimo, no nosso espírito, para que a gente possa ter entendimento das Escrituras. Porque enquanto o pão é partido, o Senhor se revela a nós essa noite, Jesus. Espírito Santo, toca nos nossos corações, traz transformação no nosso caráter, traz transformação na nossa alma, cura as feridas da nossa alma, liberta-nos daquilo que nós precisamos ser libertos, Jesus. Nos amadurece de dentro para fora, nos transforma de dentro para fora, Jesus, para que nós estejamos aptos, Senhor, a cumprir a Tua vontade, para que nós estejamos aptos, Senhor, a cumprir o Teu propósito. Nos faz, Senhor, como flechas no Teu alforje, que nós possamos ser lançados por Ti, Senhor, até o alvo que o Senhor tem determinado para as nossas vidas. Nós queremos ser flechas nas Tuas mãos, Jesus. Cumpre em nós o ministério, cumpre em nós, Senhor, aquilo que o Senhor nos tem chamado para fazer. Jesus, nós queremos ser como flechas flamejantes, que o Teu fogo possa se derramar nos nossos corações. Nós não queremos estar andando engessados, Jesus, pela teologia, engessados, Senhor, por ensinos da religião ou por ensinos humanos, não, Jesus. Mas nós queremos andar na revelação da Tua palavra, nós queremos andar, Senhor, em novidade de vida, nós queremos que do nosso interior flua um rio de águas vivas, um rio, Senhor, que jorre para a eternidade, que da nossa vida, Senhor, outras pessoas possam ser beneficiadas, que das nossas vidas, Deus, outras pessoas possam comer desse fruto e serem alimentadas, Jesus, que a nossa vida seja um ramo frutífero, que a nossa vida, Senhor, tenha sempre novidade de vida para passar, tenha sempre, Senhor, um motivo de fé, Senhor, para passar adiante, para que aqueles que estão perecendo, Senhor, possam ser renovados e possam ser restaurados pela Tua palavra, Jesus. Nos ensina mais uma vez essa noite, é o que nós pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Então, a gente, como vocês sabem, nós temos falado um pouco sobre a graça nesse capítulo 2 de Efésios, e a continuação tem um pouco a ver com o que nós já temos falado. Vamos continuar falando sobre a graça, e Paulo vai falar um pouco que a aliança foi para Israel e de que Israel, essa aliança se estendeu para todos nós através da cruz de Cristo, amém? Vocês sabem que até antes de Cristo, a janela da salvação ela era aberta para quem? Somente para os judeus. Deus tinha uma aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. Essa foi a aliança inicial instituída por Deus, através de Isaac. Paulo fala sobre isso. Qual que era a promessa? Qual era a descendência da promessa? Era Isaac, não Ismael. Então a aliança de Deus era para com Israel em função da linhagem de Abraão que descendia de Isaac. Por isso que Deus fala, olha, eu sou um Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Então essa aliança, ela se estendia para quem? Para Israel. E conforme o tempo foi passando, o que aconteceu? Você sabe, Moisés veio, tirou o povo do Egito e depois entrou na terra prometida, vieram os juízes, depois os reis. Mas você sabe que na história o povo foi se corrompendo. O que aconteceu? Dentro da tribo de Israel começou a haver o quê? Uma miscigenação com outros povos, com os povos da terra de Canaã. Então Deus, o que Deus fez? De todas as 12 tribos, Deus separou para si a tribo de Judá. Por isso que hoje nós chamamos os israelitas, mais especificamente de judeus, Porque o povo que se manteve puro foi quem? Os descendentes de Judá. Os outros descendentes das outras 11 tribos, ocorreu o quê? Uma miscigenação. E dessa miscigenação nasceu o quê? Os chamados samaritanos. Por isso que você vai ver lá no Novo Testamento, por exemplo, Deus falando com a mulher de Samaria. Você vai ver lá a parábola do bom samaritano, porque esses samaritanos nada mais, nada menos eram do que os povos, as 11 tribos de Israel que acabaram se misturando com as tribos pagãs da terra. E por isso que aquela salvação que inicialmente era para todo Israel, Deus acabou focando a promessa em quem? Na tribo de Judá, de quem haveria de nascer o Messias, Jesus Cristo. Então, depois de Jesus Cristo é que se abriu uma janela de salvação para todos nós,
através do sacrifício de Cristo, foi-se nos dado essa janela de salvação. É isso que Paulo vai falar aqui a partir do versículo 11. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Efésios capítulo 2, versículo 11. Portanto, lembrai-vos de que outra hora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, a qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem fazendo paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ele a inimizade, e vindo evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Então o que Paulo estava dizendo? Olha, nós éramos inimigos de Deus. Nós éramos alheios à aliança que Deus tinha com Abraão, com Isaac e Jacó. Nós estávamos separados dessa aliança. Nós não tínhamos direito às promessas que descendiam lá de Abraão, de Isaac, de Jacó e de toda a sua descendência e os povos de Israel e as 12 tribos e assim por diante. Por quê? Porque Deus ele começou a atuar no Antigo Testamento em função de quem? Em função da tribo de Israel. E o que Paulo vai dizer? Mas por meio da cruz de Cristo, essa janela foi aberta a nós, gentios. Por isso que ele fala da incircuncisão aqui, porque para os israelitas, os gentios eram o quê? Simplesmente incircuncisos. Não tinham direito às promessas, eles não eram considerados cidadãos. Eles poderiam lá viver como estrangeiros, lá nas tribos, mas até mesmo os direitos civis eram totalmente restritos. Se você ler a lei lá de Levítico, Deuteronômio, Números lá, você vai ver que os estrangeiros, eles eram limitados até nos seus direitos civis. Por quê? Porque eles entendiam que os gentios não tinham o mesmo valor que eles. Porque eles descendiam da promessa de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas em Cristo isso foi quebrado. Em Cristo essa maldição foi quebrada. Você vê que até mesmo quando Cristo ele atuou entre os judeus, o que acontecia? Você via muito preconceito até mesmo com os samaritanos. Você vê que quando Jesus ele tem um papo cabeça lá com a mulher de Samaria, você vê essa indiferença que havia. Olha, não poderia se ter comunhão entre judeus e samaritanos. Você vê que até o lugar de culto dos samaritanos era separado do culto dos judeus. Olha, nós adoramos em um lugar, vocês adoram em outro lugar. Onde nós temos que adorar? Então havia uma separação entre aquele que era da descendência e aquele que não era. Mas com Cristo foi nos dado a oportunidade de sermos chamados filhos da promessa. É por isso que a Bíblia fala que em Abraão, na semente de Abraão, serão benditas todas as nações da terra. E agora nós temos por pai Abraão por causa do quê? Por causa mediante da fé que nós temos em Cristo Jesus. Por isso que Abraão é chamado o quê? O pai da fé. Então, se nós cremos em Cristo Jesus, agora nós temos por pai quem? Abraão, pois ele é o pai da fé. Não descendendo segundo a carne, mas descendendo segundo a promessa espiritual de que Deus o Pai fez por intermédio de Jesus Cristo. Então, por intermédio da cruz de Cristo, agora nós somos sim descendentes de Abraão. Agora sim nós estamos aptos a como a Bíblia fala lá em Ezequiel, em ter o coração circunciso, não somente a pele circuncidada, porque Israel ela tinha no corpo uma marca de que ela era da descendência de Abraão. Mas em Cristo Jesus agora nós podemos ter uma marca no nosso coração de que realmente nós somos circuncisos, ou seja, de que de fato nós temos uma mudança de caráter, de que de fato nós agora descendemos do pai Abraão, que é o pai da fé, ou seja, as nossas obras agora demonstram que nós temos por pai Abraão. E essa foi a obra de Cristo na cruz. Até antes de Cristo nós não tínhamos acesso a essa promessa. Depois de Cristo essa janela foi aberta para nós. E se você vai ler o livro de Atos é todo construído mostrando o quê? Mostrando a janela que foi aberta para os gentios. Partindo lá do centurião Cornélio, você acho que está lá em Atos
10, 11, em que Deus aparece para o centurião Cornélio e fala, o anjo aparece para o centurião Cornélio e fala, olha, eu preciso que você mande homens até Pedro. E ao mesmo tempo Deus aparece para Pedro em uma visão em que Pedro vê um lençol caindo do céu e vários animais impuros, em que Deus fala para ele, come, Pedro. E Pedro fala, não posso comer, porque eu nunca comi nada impuro. E Deus fala para ele, não considere impuro aquilo que Deus santificou. Nós somos santificados pela cruz de Cristo. Até antes desse sacrifício nós não tínhamos acesso a essa salvação. Mas Deus disse para Pedro, olha, não considere impuro aquilo que eu mesmo santifiquei. Deus santificou as nossas vidas através do seu sacrifício. E por isso foi nos dada essa janela. O que aconteceu então? Deus, o anjo, disse para ele, olha, estão vindo homens aqui, você não se demore aí com eles. E você conhece a história. Pedro vai até a casa do centurião Cornélio e lá é visto que o Espírito Santo é derramado também sobre os gentios. E o que isso acontece? Isso acabou embasando também o ministério de Paulo. Porque qual era o ministério de Paulo? Enquanto Pedro ia para os judeus, Paulo ia para onde? Ia para os gentios. E quando você lê a carta de Paulo, qual era a pior rixa, qual era a principal contenda em que havia entre judeus e os novos convertidos? Era justamente a questão de que se os gentios possuíam ou não o direito a essa salvação. Tanto é que lá em Atos 15, se vocês lembrarem, vai haver o quê? O concílio de Jerusalém. Qual é esse concílio? Tratando sobre as questões devidas aos gentios. Então, por meio de Cristo, após Cristo, foi aberta uma brecha para que nós entrássemos. E Paulo vai usar a expressão em Romanos capítulo 11, que nós somos enxertados nessa salvação. Nós éramos como oliveiras bravas e nós somos enxertados à oliveira verdadeira. Nós não tínhamos acesso a essa salvação. Então eu queria que você abrisse lá em Romanos capítulo 11. Esse assunto ele não é muito prático. Ele é mais teórico, mas daqui a pouco a gente vai entrar na parte mais prática disso. A partir do verso 11. Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua transgressão, ou seja, pela transgressão de Israel, veio a salvação aos gentios, para pô-los em ciúmes. Ora, se a transgressão deles redundou em riquezas para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Dirijo-me a vós outros, que sois gentios, visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se, de algum modo, posso incitar a emulação os do meu povo a salvar algum deles. Porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, se não vida dentre os mortos? E se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira braba, foste enxertado em meio deles, e te tornasse participante da raiz e da seiva e da oliveira, não te glories contra os ramos. Porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Dirá, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé está firme. Não te ensoberbeças, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Então veja, o que Paulo está falando aqui? Que pela incredulidade de Israel foi nos dada essa janela. O que a Bíblia diz lá em João capítulo 1? Que Jesus veio para os seus, mas os seus o quê? O rejeitaram. Mas a todos quanto receberam foi-lhe dados o quê? O direito, o poder de serem chamados filhos e filhas de Deus. E quando a Bíblia fala aqui, eu sempre falo para vocês, deu-lhes o direito, deu-lhes o poder, fala de um direito como se fosse de cartório mesmo, aquele direito que você tem, por exemplo, em relação às posses do seu pai físico.
essa palavra tem uma conotação de direito civil mesmo. É como se Deus te pegasse e te adotasse em cartório. Então o que Paulo está falando aqui? Olha, mediante a transgressão de Israel, Jesus veio para o seu povo, só que eles rejeitaram. Então essa salvação, ela foi aberta para os gentios. É claro que tudo isso está dentro da presciência de Deus. Deus estabeleceu que assim fosse para quê? Para que eu e você tivéssemos acesso a essa salvação. Para que não fosse diferente. Para que a salvação chegasse até mim e chegasse até você. Mas o que Paulo fala, não te glories nisso. Porque se Deus cortou o ramo que era natural da oliveira, quanto mais não pode cortar nós que somos ramos enxertados. Então, se Deus não poupou até mesmo Israel, não poupará nós mediante a nossa incredulidade. Então Deus nos inseriu na oliveira para quê? Por que Jesus fala, eu sou a videira verdadeira e vocês são as varas? Para que nós frutificássemos. Então sempre que eu falo para vocês que a salvação não vem de obras, mas ela vem para obras, então Paulo está falando aqui, olha, eu não tenho mérito algum em ser enxertado na oliveira verdadeira, na videira verdadeira, eu não tenho mérito nenhum nisso, foi pela graça, não veio por meio de obras. Só que se eu estou enxertado, porque Jesus fala, aquele que está ligado em mim dá o quê? Dá muito fruto. Então, eu não sou salvo pelas obras, mas a salvação de Deus me estimula a ter obras. E aí Paulo fala algo que me chama a atenção, porque se mediante a incredulidade de Israel, se mediante a desobediência de Israel, nós tivemos a oportunidade de sermos inseridos na graça, o que Paulo fala aqui, muito mais nós teremos bênçãos mediante a reconciliação de Israel com Deus. E o que fala essa promessa aqui? Eu quero que você preste atenção nisso. Do que Paulo está falando aqui? Porque vai chegar um tempo, e esse tempo está próximo, em que Israel vai reconhecer Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida. Você sabe, até hoje, Israel, se você for para lá, são poucos os que são verdadeiramente, que acreditam que Jesus Cristo foi o Messias. A maioria não acredita. Então, quando eles reconhecerem Jesus Cristo como o Senhor e Salvador, vai estar próximo do fim. A perseguição final. E quando eles caírem em si, eles reconhecerem Jesus Cristo voltará nas nuvens. E aí o que vai acontecer? Nós teremos um corpo glorificado. Por isso que Paulo fala aqui, se já foi bênção para as nossas vidas o fato de Israel ser incrédulo, quanto mais vai ser quando o relacionamento deles com Deus for restaurado. Aí sim nós também seremos glorificados nisso. É por isso que a Bíblia fala também que toda a criação ela aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Porque naquele tempo onde Israel reconheceu o senhorio de Cristo, essas bênçãos também vão respingar em nós. Porque quando Israel cair em si e reconhecer Jesus Cristo como o Senhor e Salvador, ele volta. Ele volta, porque a obra está cumprida. E aí nós teremos um corpo glorificado, nós viveremos eternamente com Cristo, e não somente viveremos eternamente com Cristo, mas nós reinaremos com Cristo por 1000 anos, inicialmente. E o que é reinar com Cristo por 1000 anos? A terra ela vai ser totalmente restaurada dentro desses 1000 anos. Você lembra que eu falo para vocês que Deus não faz nada como num passe de mágica? As coisas não acontecem com Deus como num passe de mágica. Então o milênio vai ser a restauração de todas as coisas para que depois venha a eternidade. Então, reinaremos com Cristo, por quê? Porque mediante a reconciliação de Israel, essa bênção vai ser revertida para nós também, com o nosso corpo sendo glorificado e nós reinando com Cristo. Só que nunca se esqueçam, Israel nunca vai perder o seu lugar de primazia, porque é deles que descendem as alianças. É deles que descendem os patriarcas. E é por isso que Paulo fala aqui, olha, sendo você uma oliveira brava, não te soberbeça por causa disso. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo, a bondade de Deus. Se nela permaneceres, de outra sorte, também tu serás cortado. É por isso que Jesus também vai falar lá em João 15 que aquele que não dá fruto, o que acontece? Ele corta. Mas o que dá fruto, ele poda
para quê? Ou limpa para que dê mais fruto. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, um pouquinho depois no próximo slide, e essa vai ser a parte prática. Mas a grande questão é que nós só temos duas opções. Ou a gente é cortado para ser lançado no fogo, como Mateus 3 fala, o machado já está posto à raiz da árvore. Todo aquele que não produz bom fruto é cortado e lançado no fogo. Quem fala isso é João Batista, lá em Mateus 3. Então, ou você é cortado para ser lançado no fogo, ou você é podado para quê? Para dar mais fruto. E o que é a poda para que se dê mais fruto? Um processo de amadurecimento. É o tema do nosso ano. Então, Israel pecou. O que Deus foi lá e fez por um tempo? Deus foi lá e podou eles. Para quê? Para que desse espaço, para que nós fôssemos enxertados naquela planta. Agora que nós somos enxertados, nós temos que... Não que Deus nos obrigue a alguma coisa, mas quando eu olho para mim eu penso, poxa, se eu estou ligado com Cristo genuinamente, é impossível não dar fruto. Porque Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Então se eu tenho Ele, eu posso sim fazer alguma coisa. Porque quem está ligado com Cristo pode sim dar muito fruto. Uma árvore sempre produz segundo a sua espécie. Se eu estou ligado com Cristo, qual vai ser meu tipo de fruto? Agora, se eu sirvo a outros deuses, o fruto é o quê? Negativo. Então, se eu sirvo a Mamon, qual vai ser meu tipo de fruto? Você é um cara dinheirista, arrogante, meus frutos serão maus, serão negativos. Mas se eu tenho Cristo como Senhor da minha vida, o que eu vou ser? Vou ser um cara generoso, simples, humilde. Eu vou tentar seguir o caráter de Cristo. Por quê? Porque uma árvore ela só frutifica segundo a sua espécie. Então, Israel foi cortado para que eu fosse inserido e dali eu desse fruto. A salvação não vem de obras, mas vem para obras. Então Paulo está deixando muito claro aqui. A desobediência gerou para nós uma bênção. A desobediência de Israel foi bênção para as nossas vidas. Por quê? Veio para os seus e os seus não receberam, mas para nós foi nos dado direito. Foi nos dado direito. Lembra que eu falei para vocês na aula passada que a salvação não vem de vós, é dom de Deus? Essa palavra dom, eu falei para vocês que significa presente. É um presente de Deus. Mas nós somos chamados para boas obras que Deus o Pai preparou em Cristo de antemão. Para quê? Para que nós andássemos nela, em novidade de vida. Porque é impossível alguém ter um encontro genuíno com Cristo e continuar a mesma pessoa. Se uma pessoa diz que teve encontro com Cristo e as obras continuam más, é porque, na verdade, ela não teve ainda encontro com Cristo. Ela pode ter tido encontro com a religião, ela pode ter tido encontro com a quadrangular, ela pode ter tido encontro com qualquer coisa. Mas com Cristo, ela não teve encontro ainda. Ela não nasceu de novo ainda. Ela não pode manifestar o reino de Deus ainda. Então, Romanos 5 fala sobre isso. Foi nos aberto uma janela para a salvação. Depois, quando Israel for reconhecer de fato quem é Jesus Cristo, todas as coisas serão restauradas e o nosso corpo será glorificado. Foi o que eu falei para vocês. E se o ramo nativo for cortado, o ramo enxertado precisa ter temor. Se Deus não poupou até mesmo Israel, não vai poupar nenhum de nós. Entender que a nossa posição como cristão é o que eu sempre falo para vocês. Não é uma posição de estar continuamente colocando Deus contra a parede. Porque já é nos dado o privilégio de servir a Cristo. É nos dado o presente de servir a Cristo. É nos dado um favor imerecido de servir a Cristo. Nessa corda nós estamos em desvantagem, digamos assim. A nossa sorte é que Deus nos ama incondicionalmente. E que Deus, em sua graça, Ele resolveu estabelecer conosco não um relacionamento de servidão, mas um relacionamento de amizade. Nesse processo de frutificar. Eu sempre falo para vocês de João 15:15. Eu já não vos chamo servos, eu vos chamo amigos, porque o servo não sabe o que faz o Senhor. Mas eu tenho-vos dado a conhecer tudo quanto ouvi de meu Pai. Depois ele continua, não fostes vós que escolhestes a mim. Eu que escolhi a vós, eu que enxertei a vós. Eu que conectei vocês a mim para quê? Para que vades e deis
fruto. João 15,16. Então por que Jesus me chamou? Para que vades e deis frutos. Então não existe um evangelho que seja engessado. Ninguém é chamado para não ser o discípulo. Ninguém é chamado para não servir a Cristo em nenhuma esfera. Talvez você não seja chamado para servir a Cristo com maior evidência, seja no altar, seja como músico, mas de certa forma você é chamado para servir a Cristo no reino, seja em qualquer campo aí da sociedade aí fora. Porque você foi chamado para dar fruto. Não existe outra opção. Ou você é cortado ou você é podado para que dê ainda mais fruto. Esse é o curso natural das coisas. Porque eu vos chamei para que vades e deis frutos. Então pode passar, Orani. Então João 15, Jesus é a videira verdadeira e nós somos os ramos. E nós somos os ramos enxertados. Foi o que Paulo falou em Romanos 11. Nós somos os ramos, mas nós somos os ramos enxertados. Agora, antes de eu entrar com vocês mais precisamente nesse texto, eu queria que vocês abrissem comigo lá em João 15. João 15, 1. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o quê? O agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza ainda mais fruto. Vós já estáis limpos pelo quê? Pela palavra que vos tenho falado. Essa palavra limpo aqui, ela tem a mesma conotação da palavra limpa ali de cima. E todo que dá fruto ele limpa para que produza mais fruto. E ele continua falando, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho dito. Ou seja, vós já estáis sendo podado pela palavra que eu tenho vos dito. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Talvez esse é um dos textos mais bonitos da Bíblia, né? João 15. Jesus, antes de ser crucificado, ele começa a ter um papo mais íntimo com os discípulos, e ele começa a falar algumas coisas. Ele começa a falar do Espírito Santo, ele começa a falar um pouco sobre relacionamento, sobre amor, sobre, olha, se vocês realmente me amam, vocês cumprem os meus mandamentos e tal. E ninguém tem amor maior do que esse, do que dar a sua vida pelos seus amigos. E ele fala, já não vos chamo servos, eu vos chamo amigos e tal. E aqui ele vai aprofundando na intimidade, ele fala, olha, vocês precisam estar ligados em mim. Vocês precisam estar conectados em mim. Só que essa conexão não é uma conexão somente física e externa. Jesus fala aqui, é necessário que permanecei em mim e eu permanecerei em vós. É Deus, é Jesus Cristo habitando dentro de você. Por meio de quem? Por meio do Espírito Santo, que ele já falou em João 14. E o que é isso? Ele permanecendo em mim e eu permanecendo nele. É uma vida de unidade. Por quê? Porque eu só posso frutificar segundo Cristo se eu vivo com Ele em unidade de propósito, em unidade de pensamento, em unidade de sentimento. Ou seja, as mesmas coisas que movem a Cristo precisam também me mover. Isso é uma unidade genuína. É por isso que Jesus, em um pouquinho mais para frente, aqui em João 17, ele vai orar, porque ele vai fazer a oração sacerdotal em João 17. Antes de ele ir para a cruz, depois de ele ter essa conversa aqui, ele vai fazer uma oração pelos discípulos. E ele vai orar para o Pai e vai falar, olha Pai, a minha oração é para que eles sejam um, assim como eu sou um contigo, e eles sejam um conosco. Para quê? Para que o mundo creia que tu me enviou. Então como que o mundo vai crer que Jesus Cristo foi enviado para a terra? Eu vivendo em unidade com Ele. O que é viver em unidade com Cristo? É eu manifestando o caráter de Cristo. Então, quando Cristo é reconhecido no mundo, quando eu manifesto o caráter de Cristo, quando eu vivo em unidade com Cristo. E o que é isso? É produzir um bom fruto. Então, Deus não nos deu a salvação para que nós ficássemos parados. E um dos principais textos que fala sobre isso é Isaías 5. Porque Deus vai falar sobre Israel e vai fazer uma analogia com uma videira. E Deus vai falar o seguinte para Israel, olha Israel, eu peguei vocês como uma videira
e plantei vocês num alto lugar, e eu coloquei adubo em volta, eu reguei em volta, eu fiz tudo o que vocês precisavam para frutificar. Mas quando eu, o Senhor, fui colher uvas boas, os frutos que vocês tinham eram uvas más, ou seja, eram frutos maus. E por que Israel estava frutificando do jeito errado? Porque estava ligada a outros deuses. Sempre que nós adoramos outros deuses, e até mesmo inconscientemente, nós frutificamos errado. Só que, às vezes a gente acha que para adorar outro Deus é simplesmente como os católicos fazem, né? É muito fácil para eles identificar o que é um ídolo. Mas para nós é muito mais difícil. Porque o ídolo pode ser o dinheiro. É o que Jesus fala. Não podeis servir a Deus e as riquezas e a mamon. É um outro senhorio. Tudo pode se tornar um ídolo no nosso coração. Nós mesmos podemos nos tornar um ídolo de nós mesmos. Quando nós começamos a nos achar bom demais, quando nós achamos que nós somos autossuficientes, quando nós começamos a ser egoístas, quando nós começamos a ser arrogantes, nós mesmos podemos ser um ídolo de nós mesmos. Isso acontece sempre que nós tiramos Cristo do centro, sempre que nós nos desconectamos a Ele. Então nós começamos a frutificar da maneira errada. Deus, Ele nos deu tudo o que nós precisávamos para que nós dessemos uvas boas. Uvas boas, então Ele investiu em nós, a graça nos alcançou para quê? Para que nós frutificássemos da maneira correta. Então essa graça que não transforma não é graça. A graça que não transforma, na verdade, é desgraça. Porque se Deus me toca, eu falei para você, que Deus Ele não nos isenta dos processos. Então se Deus me toca, é para quê? Para que eu viva uma vida em santificação, para que eu entre num processo onde eu sou curado. Porque para eu começar a ser curado, para que o meu corpo comece a ser restaurado, o que acontece? Eu preciso deixar o pecado, senão o meu corpo jamais vai ser curado. Senão a minha mente jamais vai ser curada. Senão a minha alma jamais vai ser renovada. Porque eu sempre falo para vocês que o pecado dá trabalho, o pecado machuca. Então, se Deus me alcançou com a sua graça, é porque Ele está mais preocupado somente com que eu dê obras para que eu faça alguma coisa para Ele? Não, não é só isso. É muito mais do que isso. É porque, em primeiro lugar, Ele está preocupado comigo também. Para que eu me torne alguém restaurado de verdade. Eu sempre falo para vocês que alguém que é mais santo vive com mais saúde. Vive com mais disposição. Porque Deus é vida. Eu sempre falo para vocês do Fred Berry, um dia que eu pude conversar com ele, e ele falou para mim, tem dias que, depois que eu prego, que eu vou dormir 2, 3 horas da manhã e acordo tal hora. Eu falei, mas o senhor não se sente cansado? Eu falei, não, porque Deus é vida. Então, quanto mais eu mergulho em Deus, nem tempo para o sono eu tenho, porque a presença de Deus é tão grande que ela renova o meu corpo físico. É por isso que quando o homem pecou, a Bíblia diz que a terra começou a produzir cardos e abrolhos. O que é cardos e abrolhos? A terra começou a ser ferida com maldição. Ou seja, começou a aparecer o câncer, começou a aparecer as doenças do corpo, as doenças da mente, doenças da alma, o pH da água ficou mais ácido, ficou tudo ruim. O fruto já começou a nascer podre. Mas à medida que Jesus vem, a sua graça me alcança, e Ele permite que eu viva uma vida com santidade, aí as coisas começam a mudar em mim. Por que você acha que o primeiro mandamento como promessa é honra o teu pai e tua mãe para que sejam prolongados os seus dias de vida na terra? É simplesmente porque é uma mágica? Porque você obedeceu seu pai e sua mãe, agora Deus vai te dar mais 10 anos de vida. Não, porque isso é saúde para o corpo. Já parou para pensar nisso? É por isso que Deus fala lá em Deuteronômio, olha, eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição. Se vocês pecarem, automaticamente a maldição vai correr atrás de vocês. Agora, quando vocês viverem em santidade, as bênçãos automaticamente vão correr atrás de vocês. Por quê? Porque esses são princípios eternos que Deus estabeleceu. Às vezes a gente pensa que, poxa, eu errei, então Deus vem lá com uma pá de maldição e joga em cima de mim. Não é assim que funciona.
Na verdade, o que nós estamos fazendo é nos inserindo debaixo de princípios. Ou eu vou me inserir debaixo de um princípio positivo, ou eu vou me inserir debaixo de um princípio negativo. Paulo fala sobre isso. Aquele que planta muito, colhe muito. Aquele que planta pouco, colhe pouco. Deus não se deixa escarnecer. O que isso significa? Que dos princípios de Deus ninguém foge. Então tudo que eu planto eu colho. Se a minha semente é boa, o fruto é bom. Se a minha semente é abundante, o fruto é abundante. Se a semente é escassa, o fruto é escasso. Porque são princípios eternos. Então se eu vivo uma vida em santidade, o meu próprio corpo começa a ter mais saúde. É só você ver às vezes pessoas que vivem lá fora. A primeira coisa que muitas delas fazem, vivem em embriaguez. Fazem uso de álcool, tabaco. Qual é uma das características dessas drogas? Elas roubam a tua saúde, não é verdade? Pessoas que fumaram uma vida inteira, o que acontece com o pulmão? Apodrece. Isso é um beabá, isso é o simples. Agora você vê os crentes, eles não bebem, eles não fumam. O que isso, num primeiro momento, vai acontecer? Eles vão ter mais saúde, vão ter mais vida. Eles vivem com mais alegria, porque se de fato eles conhecem as promessas de Deus, o que vai acontecer? Por mais que venham as tribulações, as aflições, as dificuldades, eles preservam a sua mente em sanidade. Eles preservam a sua mente no que? Em saúde. Então vem a tempestade, vem a enxurrada, vem o vendaval, mas a casa está bem estabilizada. Por quê? Porque tem fundamento na palavra. A mente está bem guardada. Isso é saúde. Meu pai sempre me falava, quando eu era pequeno, olha, os crentes, que meu pai era meio desviado nessa época. Os crentes, eles têm mais saúde, por quê? Porque eles vivem felizes. Mesmo quando está tudo ruim, não tem dinheiro, mas ele está feliz. Por quê? Porque a mente é boa. E os médicos dizem o quê? Mente sã, corpo são. Então a santidade, ela vem tirando os excessos da nossa vida. Os processos vão tirando os excessos da nossa vida. Como um machado afia outro, assim o quê? Um amigo confronta o outro. Então o que é o ferro sendo afiado? É os excessos sendo tirados. Então Deus vai nos afiando para quê? Para que o corte do machado ele fique mais afiado, para que nós estejamos mais aptos a viver o propósito. É por isso que Jesus fala, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Foi Deus que nos plantou, que nos enxertou em Cristo. Deus o Pai que nos deu esse privilégio. Isso é como eu falei para vocês, Ele está esperando bom fruto. Todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele o corta. E todo que dá fruto limpa, para que produza o quê? Mais fruto ainda. Então só tem duas opções. Ou dois tipos de corte. Um corte é para o juízo e outro corte é para o aprendizado. Eu não quero ser cortado para juízo. Se eu não quero ser cortado para juízo, eu preciso aceitar os processos. É tão simples. Só que ninguém gosta de passar pelos processos, porque realmente não é fácil. Você vê que quando uma árvore é podada, o que ela acontece com aquela árvore quando ela é podada? Ela fica toda esmininguida, fica toda sem galho, desgalhada, fica às vezes só o toco ali. Por quê? Porque ser podado não é fácil. Os processos de Deus não são fáceis para a nossa vida. E a gente parou de falar sobre essas coisas porque servir a Deus quando você se converte, para que você esteja apto para receber as promessas, você precisa mostrar que vale a pena. Então você vai ser humilhado, eu coloquei ali. Você vai passar pelo processo da humilhação por diversas vezes. Quantas vezes que eu fui humilhado? E o que você tem que fazer? Doer a outra face. O que é doar a outra face? É simplesmente não revidar. É ficar em silêncio, é ter a coragem de não amaldiçoar aquele que está te amaldiçoando, mas pelo contrário, abençoar. Porque Jesus fala, você abençoar aqueles que te amam, você amar aqueles que te amam, é muito fácil. Eu quero ver você amar aqueles que te perseguem. Então a gente precisa aceitar os processos de humilhação de Deus para as nossas vidas. Porque esse é mais um princípio eterno. O que a palavra de Deus instituiu? Que os humilhados serão exaltados. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus e Ele, no seu tempo oportuno, te exalte. Então, sem humilhação não há exaltação. Quantas vezes eu lembro que quando
eu decidi servir a Cristo de verdade, que eu sabia que Deus tinha um chamado para a minha vida, eu mergulhei em Jesus e eu sentia no meu coração, muitas vezes que eu orava, os processos que eu deveria de passar. E esses processos vieram. Eu tive várias palavras proféticas de profetas me falando, olha, você vai passar por isso, você vai passar por aquilo, vai vir uma tempestade, vai vir um temporal. E pai, eu falei, meu Deus, daqui a pouco quando eu vi, eu já estava no olho do tsunami. E foram provas muito difíceis. Porque dentro de você não pode restar nada. É por isso que a Bíblia fala, eu já estou crucificado com Cristo. Sabe o que é ser crucificado com Cristo? É você ser humilhado ao ponto de que você não dê mais bola para as coisas que as pessoas falam. Porque o que as pessoas falam é o que elas falam, não é o que você é. Então Deus, Ele permite que nós sejamos humilhados. Não vem você achar que é o diabo, porque muitas vezes não é o diabo, não é o Satanás, não. É Deus fazendo você ficar bem pianinho, para que quando Ele te abençoe, você saiba fazer a coisa correta com as bênçãos. Então a gente precisa entender isso. Eu estava meditando numa pessoa esses tempos, claro que eu não vou dizer quem que é, que a pessoa se converteu e ela começou a passar por vários processos de humilhação. E eu via que as pessoas estavam sendo injustas com ela. Só que a pessoa simplesmente se revoltou. Não aceito que façam isso comigo. Só que ela não discerniu que Deus estava permitindo aquilo para quê? Para que a personalidade dela fosse moldada. Nós como cristãos maduros precisamos entender isso. Essa semana que passou, e Deus está direto trabalhando no nosso coração. Eu fui numa obra, fui olhar, aí chegou um pedreiro e falou para mim, nem era o mestre de obra, um deles chegou assim, essa planta que tu fez não ficou boa. E começou a me malhar o pau, e eu fiquei olhando assim, né? O que eu tenho que pensar? Deus está trabalhando um pouco mais em mim, no meu coração. Então nós precisamos ser humildes. E a humildade parte do quê? De que você aceita ser humilhado. Que você aceita ouvir as coisas. Porque a gente viu muito sobre o Sermão da Montanha no ano passado, né? Qual é uma das coisas que Jesus tenta tirar do nosso coração? É esse sentimento de autodefesa, é igual um reflexo, né? Bate no joelho e já dá um chute. Isso tem que sair, isso tem que sumir da nossa vida. Porque a humilhação faz parte do processo de Deus. Se te ensinaram que isso é ruim, eu estou falando não é ruim, é algo bom, é um processo de Deus. Porque sempre que você é humilhado e você responde com algo negativo, você não passou na prova, tem que voltar e fazer a prova de novo. Então por diversas vezes eu fui humilhado, várias e várias vezes. Já vi falarem na minha frente que eu pregava endemoniado. Já fui difamado pelos meus líderes. Já fui agredido quase fisicamente dentro de casa. Já aconteceu de uma vez de uma pessoa endemoniada por causa só do fato de eu estar ali arrancar uma porta. Todos esses processos eu passei. Mas tudo Deus havia me falado que por eles eu passaria. E se eu continuar contando aqui, tinha sofrimento para dar com o pé. Mas hoje eu percebo que tudo aquilo que eu passei criou dentro de mim um fundamento que é sólido. Que hoje Deus pode construir algumas coisas sem que essa casa desmorone. E à medida que essa casa ela é edificada e os pavimentos sobem, quanto maior é a construção, isso é simples, não precisa ser um engenheiro para saber, maior é a fundação, mas profunda tem que ser a fundação. Então, à medida que você passa pelos processos, você está estabelecendo aquilo que vai ser construído lá na frente. Então, nós precisamos entender isso. Humilhação. Outra coisa, frustração. Quantas frustrações que nós passamos. Eu pensava, agora Deus vai fazer, agora Deus vai abençoar, agora Deus vai operar. E Deus não operava. Deus não fazia como eu achava que Ele ia fazer. O que acontecia? Eu me frustrava. Porque Deus queria que eu estivesse frustrado por um tempo, para que eu aprendesse também com as frustrações. Quantas a gente pensa, agora Deus vai fazer, agora Deus vai cumprir o que Ele me prometeu. E Deus não quer cumprir naquela hora. Gente, Caleb, ele ficou esperando 40 anos para receber Hebrom. Mas por que ele ficou 40 anos para receber Hebrom? Porque ele pecou? Não. Porque ele e Josué voltaram dando um parecer positivo da terra prometida. O problema foram os outros 10 príncipes que deram um parecer negativo.
E por causa disso, eles ficaram 40 anos rodando no deserto. Imagina a frustração no coração de Caleb. Poxa, eu não fiz nada para estar aqui rodando 40 anos no deserto. Mas era um processo no coração dele também. Então nós somos frustrados o tempo inteiro para que Deus faça com que nós enxerguemos qual é o nosso lugar. E não é fácil, é difícil. Muitas vezes pessoas que não parecem tão capacitadas igual você, vão ser jogadas na tua frente e você vai ficar amarrado e não vai sair do lugar. Porque Deus vai te ensinar o que é o esquecimento. Eu estava lá no café com pastores, sábado, e o Luiz ele falou uma coisa que aquilo mexeu comigo. O que a Bíblia fala é que nós somos, os filhos são como flechas no alforje, né? Então os pais são como flecha que lançam os filhos, mas o arqueiro é o próprio Deus. Só que o alforje ele está cheio de flechas. De vez em quando você vai ver a mão de Deus indo buscar a flecha aqui, você vai achar que é com você, mas não é, com aquele do lado. Então nós precisamos entender que existe um tempo pré-determinado para todas as coisas. Nós não temos como fugir dos tempos estabelecidos por Deus. Jesus ele começou seu ministério com quantos anos? 30 anos. João Batista começou seu ministério com mais ou menos isso também, com 30 anos. Homens que cara, era Jesus, era João Batista. Eu estou com 28, às vezes já estou agoniado para sair pregando, fazendo aquilo outro. Mas tem um tempo para que dentro de nós seja moldado aquilo que o Senhor quer fazer. Nós temos um jeito diferente de contabilizar as coisas. Muitas vezes nós contabilizamos frutos com números, mas os frutos não são números. Os frutos são transformação de caráter. Então nós passamos pelos processos do esquecimento, da espera. É que Jesus fala, espere ser chamado, não tome os primeiros lugares. Espere ser chamado. Só que às vezes Jesus demora para chamar. Não demora às vezes? Demora. Nós passamos pelos processos das carências. Quantos de nós já passou por dores na alma que Deus não curava? Quantas vezes Deus nos privou de coisas que Ele não queria nos curar naquele momento e não queria resolver naquela hora? Mas isso faz parte dos processos. Tem aquela frase muito simples que muita gente até usa como um jargão que mar manso nunca fez bom marinheiro. É simples, é difundido, mas a gente não entende o que é isso na prática. Para que Deus vai dar grandes responsabilidades? Para quem aprendeu a obedecer, mesmo nas dificuldades. É por isso que a Bíblia diz que Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que Ele sofreu. Por que Jesus foi feito o sumo sacerdote? Claro, isso aí já é presciência de Deus, mas Ele intercede por nós hoje à destra de Deus. O que aconteceu na cruz? Ele intercedeu, mesmo sendo moído na cruz pelos nossos pecados. Ele disse, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus, Ele plantou uma semente intercessória na cruz. Hoje, Ele intercede por nós à destra do Pai. Processos. Então, nós precisamos entender um pouco sobre isso. Pode passar. Depois, o que Jesus fala aqui em João 15? Olha, e vós já estáis limpos, ou seja, podados pela palavra que eu vos tenho falado. Então nós precisamos entender que dentro desse processo de passar por tudo isso que eu falei, a gente precisa contar com as Escrituras, porque é ela que nos traz um discernimento do que nós estamos passando. É por isso que muitas pessoas passam pelos processos e elas não aceitam os processos. Por quê? Porque elas não entendem o porquê dos processos. A palavra, da forma como nós temos a visto, ela nos capacita para que de fato nós estejamos limpos. Como Jesus disse aqui, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho dito. Não se pode colocar vinho novo em odres velhos. Porque muitas pessoas vêm aqui, recebem o vinho de Deus, recebem a unção, recebem a graça, mas passa um mês e elas desaparecem. Porque o odre não foi recriado pela palavra.
receber um pouquinho de unção, receber um pouquinho de graça, mas não tem um embasamento na palavra para viver uma vida piedosa. Porque sabe o que vai determinar uma vida extraordinária, piedosa, uma vida extraordinária espiritualmente falando para vocês? O que vocês fazem na vida ordinária. O que isso significa? Lá no dia a dia, quando Deus não aparece, quando você não sente nada, quando você demonstra disciplina lá nas coisas espirituais, aí sim você vai viver as coisas extraordinárias de Deus. Porque extraordinário, o nome já diz tudo, é algo que sai da caixa, algo que não é comum. Deus não vai se manifestar todos os dias. Mas aquilo que eu faço nos dias comuns vai determinar aquilo que eu vou receber nos dias extraordinários. Então por isso que eu preciso ter embasamento na palavra. É por isso que a gente precisa ter disciplina. Não existe um crente falar que não gosta de ler. Não existe isso. É a mesma coisa um crente dizer que não gosta de orar. Ler também, né? Tem aquela propaganda, ler também é um exercício. Por quê? Porque ler é uma prática. Se você não praticar, você nunca vai conseguir ler. Gente, a palavra de Deus ela é viva, eficaz, mais cortante que uma espada de 2 gumes. A palavra de Deus, quando você lê ela no Espírito, ela gera algo dentro de você, cria algo dentro de você que não é humano, é algo espiritual. É algo que começa a tomar forma dentro de você, umas coisas começam a mexer dentro de você, porque Deus está te moldando. Provar e ver de que o Senhor é bom. Você precisa provar das Escrituras. Você precisa colocar na boca, você precisa se deliciar com o que está escrito. Mas você vai me dizer, mas eu já li essa palavra 500 vezes. Eu sei que às vezes eu chego lá em Levítico, eu falo, meu Deus, lá vou lá e eu leio Levítico de novo. 1 Crônicas, aquela genealogia toda. É chato às vezes, mas aquilo que eu falei para vocês, a minha disciplina vai determinar muitas vezes a questão espiritual que eu vou viver depois. Porque Deus vai usar quem? Deus tem 2 pessoas. Tem aquele que não deu bola, aquele que não se preparou, aquele que não quis saber de nada, e aquele que sempre viveu uma vida disciplinada, esperando o seu momento. O que Deus vai usar? Deus é coerente com aquilo que Ele estabeleceu. Então a gente já está limpo pela palavra. Eu sempre falo para vocês, não basta só a escola bíblica. É muito pouco. Isso aqui é só para dar um norte, para que juntos nós entendamos para que posição Deus está nos movendo, qual que é o assunto que Ele está comunicando à igreja, qual é a direção profética, mas a disciplina que tem que desenvolver é vocês. E a igreja como um todo, ela não se interessa muito pela leitura das Escrituras. E isso demonstra muitas vezes a fragilidade dela. Porque não conhece as Escrituras. Por que o povo padece? Por falta de conhecimento. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, um povo sem conhecimento é facilmente manipulado. Aí vem os caras, pregam qualquer coisa na internet, todo mundo aceita. Por quê? Porque não conhece as Escrituras. Aí Paulo vai lá, prega lá em Atos 17, a Bíblia diz que havia um povo chamado os bereanos. O que Paulo fala? Olha, esse povo ele era mais digno, por quê? Porque eles escutavam a mensagem de Paulo, iam para as Escrituras e viam se de fato aquilo que Paulo falava conferia com as Escrituras. Até me empolguei. E o que isso significa? Se eles estavam testificando até mesmo o que Paulo falava, quanto mais nós não precisamos ter um bom filtro em relação ao que as pessoas falam. A gente aceita tudo porque a gente não tem um bom filtro. Meu Deus, se fala cada coisa na internet. A gente precisa entender. Até quando eu falar uma besteira, você precisa... Se eu falar uma besteira que você vê que não é bíblico, você joga fora. Porque eu estou suscetível a isso. Nossos líderes estão suscetíveis a isso. Então nós precisamos andar no mesmo pensamento. Então, nós precisamos ter uma mudança de entendimento aqui, deixar que a palavra nos limpe. Nós precisamos ser odres recriados. Para quê? Para que o vinho seja colocado e o vinho não se perca. Nós precisamos ser ouvintes e praticantes. Porque Tiago fala, não sejais somente ouvintes, mas praticantes.
Porque se vocês forem ouvintes e não praticantes, vocês enganam a si mesmos. Ele é muito ouvinte, mas ele é pouco praticante. Ele acha que a palavra de Deus se resume a rudimentos que se fazem manualmente. É não comer isso, é comer aquilo, é guardar o sábado, é não guardar o sábado, é fazer qualquer coisa, mas ouvir a palavra e ser praticante é o quê? É deixar que a palavra entre dentro de você e você se torne uma carta viva de Cristo. Então eu leio que Deus é amor e eu me torno esse amor. Então eu leio que eu preciso amar aqueles que me perseguem e eu vou lá e abençoo aqueles que me perseguem. Por quê? Porque a palavra entrou dentro de mim e isso me gerou mudança. Isso é provar e ver que o Senhor é bom. Porque eu nunca vi, você já viu alguém falar assim, por que eu fiz o que estava escrito na Bíblia? Você já viu alguém falar isso? Por que eu fiz o que estava escrito? Não deu certo. Eu nunca vi alguém falar isso. Por quê? Porque se você ouve, você precisa praticar. Porque quando Jesus fala de uma casa alicerçada sobre a rocha, ele fala, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, então, os dois ouviram a palavra, só que um resolveu praticar e outro resolveu não praticar. E o processo de limpeza e amadurecimento lhe vem pela palavra. Se você não se aprofundar na palavra, você nunca vai ser um crente maduro. Porque a gente vê crentes imaduros? Porque eles não leem a palavra, é tão simples. Eles até vão para o monte, até gostam de orar, tal, show. Mas só que você ora, mas o Espírito Santo ele quer falar contigo. Como é que ele vai falar? Como é que ele vai te convencer de alguma coisa se você não para? Disciplina, Deus quer que nós tenhamos disciplina. Depois, eu vou terminar agora. Permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir o fruto de si mesmo, se não permanecer na videira assim, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Então nosso fruto somente será bom se eu estiver ligado a Cristo. Eu vou produzir segundo a árvore que eu estiver conectado. Se eu estiver conectado na videira verdadeira, os meus frutos serão bons. Isso fala de um relacionamento com Cristo, intimidade, que vai gerar afinidade e que por último vai gerar uma unidade com Cristo. À medida que eu trabalho em intimidade com Deus, eu vou tendo mais afinidade com Ele. Então nós vamos pensando as mesmas coisas, eu vou tendo os mesmos sentimentos que Jesus e por último eu vou viver uma unidade em espírito com Ele. Grande é esse mistério. Mas eu me refiro a Cristo e a igreja. O que é esse mistério? É uma unidade de espírito. Permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Jesus está falando para nós isso. Jesus Cristo está falando, olha, permanece em mim e eu vou permanecer em você. Olha a proximidade que Cristo quer desenvolver conosco. Olha só a intimidade, a cumplicidade que Ele quer desenvolver conosco. Isso é um relacionamento com Cristo. Isso é gerar bons frutos. Amém?